Bom dia. O trabalho que a gente fez sobre as revoltas do período regencial brasileiro foi sobre a Sabinada, então peço que vocês prestem bastante atenção aí, viu? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. A Sabinada foi uma revolta que aconteceu em Salvador entre os anos de 1837 e 1838, ou seja, durante o período regencial, que foi um período onde os regentes tiveram que assumir, já que Dom Pedro I tinha abdicado o trono para seu filho Pedro de Alcântara, que era menor de idade e que não poderia assumir o trono. Partindo para o ponto principal do vídeo, a Sabinada, como dito anteriormente, foi uma revolta provincial ocorrida em Salvador entre novembro de 1837 e março de 1838. A província da Bahia já tinha um cenário político conflituoso desde a Conjuração Baiana, em 1798, e o último movimento ocorrido na província havia sido a Revolta dos Mares, em 1835. Então, dá para imaginar que feliz a população baiana não estava, né? Me responde essa aí. A Bahia passava por problemas econômicos em decorrência do enfraquecimento da economia açucareira. A presença de muitos portugueses em cargos administrativos e o desejo de maior poder do comércio local por parte dos comerciantes baianos também eram grandes motivos de descontentamento. Além do descontentamento dos militares, que além de desejarem o aumento do soldo, não concordavam com as convocações para lutar na Revolta dos Farrapos, no Rio Grande do Sul. A cereja do bolo foi a renúncia de Diogo Antônio Feijó ao cargo de regente, acontecimento entendido como fracasso do projeto federalista e, por consequência, maior enfraquecimento da autonomia dada às províncias. Os mais descontentes com essas questões foram os membros da classe média, sendo esses os responsáveis pela revolta e, na verdade, praticamente os únicos, já que nem a classe alta nem a camada popular da sociedade baiana aderiram ao movimento, que ficou restrito à cidade de Salvador. A abolição da escravidão não era um ponto discutido entre sabinos, mas os escravos que aderissem à causa dos sabinos seriam compensados e seria garantida a liberdade deles. Primeiramente, vai ser necessário destacar os principais líderes da revolta, sendo eles o jornalista e médico Francisco Sabino, que inclusive é o motivo do nome da revolta, e o advogado João Carneiro da Silva Rego. A revolta tem início no dia 6 de novembro de 1837, quando alguns militares foram ao Forte de São Pedro, onde deram início a um confronto que resultou na conquista do local pelos revoltosos. No dia seguinte, a Praça do Palácio, no centro de Salvador, foi tomada e as autoridades da cidade foram expulsas. Após a expulsão das autoridades, os sabinos foram à Câmara Municipal e declararam a separação da Bahia do governo central do Rio de Janeiro. O presidente nomeado foi Inocêncio da Rocha Galvão, mas, por estar nos Estados Unidos, o presidente em exercício foi seu vice, justamente João Carneiro. A Sabinada foi considerada como uma rebelião com intenções contraditórias, já que 4 dias após o anúncio do desligamento da Bahia do governo central, um documento foi emitido anunciando que o desligamento se manteria até a coroação de Dom Pedro de Alcântara. O governo reagiu imediatamente, cercando a cidade de Salvador por terra e por mar, o que fez com que, em algumas semanas, a comida se tornasse escassa. A Guarda Nacional põe um fim definitivo na revolta. E, entre 13 e 16 de março de 1838, ocorreram os últimos embates. A Sabinada terminou como uma revolta fadada ao fracasso devido à falta de apoio, tanto da camada popular da sociedade quanto da oposição da elite baiana. Os africanos livres que aderiram às causas da rebelião foram degradados para a África, enquanto os outros rebeldes foram degradados para outras regiões do Brasil, como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Alguns militares foram obrigados a lutar na Guerra dos Farrapos. Francisco Sabino e João Carneiro foram inicialmente condenados à morte, mas receberam anistia e foram enviados para Mato Grosso e São Paulo, respectivamente. Agora tu sabe tudo.